Bom dia, Letícia. Bom dia, Eduardo. Eu tentei, já estava há 10 minutos tentando conectar aqui, não estava dando muito certo. Ficava com a ampulheta girando, assim, sabe? Tipo, não está respondendo. Aí você tem que esperar, não tem Tem que ter alternativa, paciência. né? Não, mas que bom que deu. O importante é isso, né? Deixa eu comunicar uma pequena questão para vocês. Sim. 5 para as 10, eu vou precisar me ausentar por 15 minutos, porque eu esqueci eu fiz a mudança para o consultório no sábado à tarde. Cheguei lá, as chaves que a imobiliária tinha me dado não funcionavam para abrir a porta de baixo. Ou seja, não tem ninguém lá, eu estou com a mudança e não tem como abrir a Nossa. porta. Não, Daí fica apareceu tranquilo. um anjo da guarda lá, uma moça que tem aluga um conjunto lá também, e foi lá porque achou que não tinha fechado direito a porta pela manhã. Nossa, que sorte. E assim, ela chegou mais ou menos 10 minutos depois da gente, como se ela tivesse ido para abrir a porta para a gente. Que sorte, Porque é Eduardo. um conjunto pequeno, ele fica aqui na esquina da Mauá com a Itupava, aqui pertinho de casa, né? Então é dobrar a esquina. Tanto que eu esqueci meu celular também, vim buscar em casa e voltei, né? Nessa de voltar para lá, eu devo ter deixado a minha chave em algum lugar e tranquei o consultório e saí sem a chave de casa. Veja só a minha confusão, né? Por causa da primeira situação. Daí cria um ambiente meio tumultuado, né? Sim. Enfim, consegui colocar as coisas lá para dentro, mas aí deixei minha chave trancada lá dentro também, e daí eu não podia mais entrar de novo porque estava trancada a porta de baixo, quer dizer, Parece daquelas aqueles, coisas. aquele, aqueles contos, né, que a gente É. lê. Isso é inverossímil em literatura. É, Você tá parece Ah, o cara na tá Itupava com a arrumando. Mauá, Eduardo? Oi? Você tá na Itupava com a Mauá? Você tá na esquina da minha casa, mais ou menos. Que Então, legal. você mora onde? Eu moro na Mauá com a Pedro Rolim de Moura ali. Quer dizer, eu moro na Pedro Rolim de Moura. Sobe a Mauá, vai ter o Couto Pereira, né? Aham. Você vira direita não na primeira, na segunda rua. Então, dá para ir a pé. Dá para ir a pé. Eu Eu atendo no vou consultório aqui do começar a lado. atender daqui a pouco lá, né? Uhum. Uhum. Porque Assim, porque também vai nascer sua filha, né? isso, esse quarto que Menina. eu estou aqui agora é o quarto da Helena. Eu sou um intruso, né? Já Vocês já você vejam, vai ser despejado. ó, a única coisa que sobrou foi meu saco de boxe. Daí tem os meus badulaques ali que eu ainda não levei para o consultório porque eu não tinha chave do baixo. Daí eu fiquei meio empenhado aí hoje para dar um pulo lá para ver se a minha chave está lá realmente, se eu perdi no caminho, se eu devo Uhum. pedir, porque daí eu tenho o controle da garagem também. Tudo tem solução de modo improvisado, né? Mas daí você precisa Sim. resolver o problema, né? Ver se o que aconteceu, né? Mas assim, o mais provável mesmo é que na situação ali de conferir as chaves, eu devo ter posto a minha de casa em cima de alguma superfície lá e ficou. E aí a moça Uhum. precisava ir embora e os rapazes precisavam receber os valores do frete ali. Mas assim, de verdade, dadas as circunstâncias, eu tive muita sorte. Então eu não Com estou certeza. me queixando. Só vou pedir essa gentileza para vocês daí do 5 para as 10, porque eu combinei 10 horas lá. E daí eu Uhum. vou fazer uma cópia da chave dessa moça Essa lá moça. que tem um conjuntinho. Mas E que daí eu bom que deu volto assim que certo. eu fizer a chave, tá? Você achou um lugar pertinho aí que estava procurando? Nossa, E acontecer alguma coisa, dá 5 minutos, está em meu casa. cachorro gosta de fazer xixi naquele muro. É o território do gordo ali. Ali do Nosso consultório? cachorro, né? Não é só meu, né? Uhum. O Senhor. cachorro Agora é ele da vai, família, ele né? vai poupar o teu consultório. Agora ele sabe que é teu. Não, ele vai fazer xixi na escada, dentro do consultório, né? Ai, Dentro eu senhor. acho que ele não faz, porque ele não faz aqui também, né?
Um dia que ele subir a escada lá, é capaz que ele faça. Enfim, né? Novos tempos, consultório reformado, bonitinho. Assim, vai ficar muito E um bacana. espaço, né? Um espaço de trabalho, né? E um espaço Daí eu de vou casa, né? escrever Agora lá, tem. vai É, ser melhor para mim, sabe, na prática, porque aqui tem muita interrupção. E é normal que tenha, assim, não é uma questão de claro. estar me queixando, é porque todo mundo que trabalha em casa sabe que não é a mesma Mas você coisa, né? sabe que comigo também foi assim. Eu vejo muita diferença nos dias que eu trabalho por videochamada e nos dias que eu vou para o consultório, Uhum, claro. né? Porque, por exemplo, você está em casa, você tem 10 minutos entre uma videochamada e outra, você já sai ali, você já lava uma louça, você já põe uma roupa para É, lavar, quer dizer, se alguém bate a lá na campainha e clínica ninguém você atende, lê, você vai você trabalha. atender, né? É, então, Pode ser uma encomenda, Mercado Livre, qualquer coisa, está lá você atendendo, pegando. é, E nesse caso, volte outra hora, né? Não, não estou disponível. não estou disponível. E é real, né? Outra coisa é que eu não tenho que gastar gasolina, né? Porque Uhum, o consultório na Água Verde era do lado do outro apartamento. Do lado não, mas era próximo, né? E aí, vindo para cá, fiquei anos indo de carro, atravessando aquela, como é que chama lá? Visconde Guarapó, uhum, Iguaçu. Você escolhe uma rua, né, que está com menos trânsito, mas é um final de tarde, horário de almoço, é horrível. E aí você não tem muita condição de almoçar em casa, né? sim, Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. E sim. o aluguel é metade do preço de lá, Nossa, né? Então, quer dizer, um é que conjunto aquela de região lá que você tinha consultório era uma região cara, né? ultra valorizado ali, né, É uma no região fundo do cara ali. Curitibano ali, né? Também com aquela paisagem lá, tipo, o cara vendia paisagem, né? Era assim, qual era a paisagem? A piscina do Clube Curitibano, né? Todos bronzeados, lindos, ricos, assim, né? Coisa de E o louco. paciente deitado ali no divã falando sobre Né? os sofrimentos da vida. Muitos ficavam assim com a cabeça, tirava a cabeça do divã e ficava olhando pela janela. Ai, sim. Ali não vai ter nada disso. Mas o visual da janela é bem interessante, assim, porque as coisas na rua ali são bacanas. Depois vocês vão ver isso. Mas é bem, bem legal. Então, estou satisfeito, apesar do percalço. Quando acabar a Mas, pandemia, né? Quem sabe a gente não sim. volta a fazer supervisões em Bom, grupo. vamos fazer lá. Vai ter É, bastante espaço, dá para ouvir música. Eu tô. É que como vai ser assim, né? Tipo, o lugar que eu vou escrever também, aí dançou. Eu vou ter que deixar um lugar muito aconchegante para mim. Enquanto eu só estava atendendo as pessoas, era mais discreto. é verdade. E aí o pessoal chega lá, vai começar a ter problema na transferência, porque vai ver livro, quadro, música, né? Pô, já conheço esse cara, acho melhor procurar outro psicanalista. Mas, gente, vamos começar. Desculpa eu ter tomado o tempo, que foi só para falar que eu ia sair um pouquinho, mas não Uhum, me sem problema. contive. Uhum. Então, eu conversei com o Eduardo, gente, acho que não vai chegar mais ninguém, são 9h15, né? Eu conversei com o Eduardo da possibilidade de nós terminarmos hoje às 10h30, porque eu tô com uma viagem marcada Então, e... esquece o que eu falei, é verdade. Eu vou lá às É, 10h30. Não vai fazer será, diferença. Eduardo? Não vai? Claro, sim. Então tá. A Porque eu mulher tô não com vai uma sair de viagem lá. marcada e até eu preciso deixar Mel no hotelzinho, preciso ir pro aeroporto e tá todo um transtorno. É a sua lua E de mel, Letícia? sim, sim. Então, Na que tudo verdade era uma transcorra da melhor viagem. forma possível, viu? Ai, Divirta-se. tomara, né? Que E era legal. uma viagem que seria para 2020, né? Porque nós estávamos nos programando para casar em 2020. Mas aí veio a pandemia, a gente adiou tudo, né? E aí agora nós estamos Eu estou na mesma voltando situação aos que planos. você. Eu sou que nem o Clark Kent do Super-Homem, né? Eu sou o noivo.
Estou há Por um quanto ano e tempo? meio no Eu eterno fiquei noivo. dois. Eu fiquei 2 anos. É. Mas Parece enfim, aquelas e coisas da aí, moda antiga, né? Que o cara ele fica reunindo nossa, dinheiro para casar, que daí fica sofrimento, noivando né? 5, 10 anos, né? Vai ganhar dinheiro na Guiana Francesa, faz tráfico de armas na África, daí volta, todo estropiado. Finalmente vamos casar, daí a mulher está casada com outro. Quando volta, já não tem mais ninguém esperando ele. Ai, Mas ai. então, e aí, então, conversei com o Eduardo da possibilidade da gente terminar 10h30 hoje, e na próxima semana eu não vou ter retornado ainda, né? Porque Daí a eu gente retorno na pula. terça-feira. E aí, então, a gente pula. Eu vou mandar um comunicado ali no grupo também, vou espalhar para não ter nenhum mal-entendido. E aí, então, a gente retoma o nosso trabalho na Você poderia mandar segunda-feira. as datas também de Vou novo, porque mandar. você colocou no chat aquele dia, e aí Uhum, quando a gente das entrevistas. encerrou, eu não achei mais. Não tem problema. Eu mando agora. Mandar pelo E aí, Zap, né? então, a gente retoma na segunda-feira, dia 11. Deixa eu Temos pegar duas aqui. É. bancas essa semana também. De Uma, quem? uma banca schopenhaueriana de um cara chamado Abel Eshamo Canada. É um moçambicano, tá? Que eu venho orientando o doutorado em humanidades dele, na Universidade Católica de Moçambique, e vai ser a defesa no dia 29, quarta-feira, às 10 horas, tá? Se vocês quiserem assistir, quem puder, naturalmente, porque os professores da banca são professores excelentes, assim, pessoas incríveis. E no dia seguinte, às 14 horas, no dia 30, vai ter a banca do Lucas Rebain, também sobre Nietzsche, sobre o nascimento da tragédia. Tá? É o mestrado dele. Ele já deveria ter defendido, ganhou um prazo, porque estava um pouco, naquele momento, o Oswaldo e o Edu Brandão, lá da USP, pediram um monte de coisa para ele fazer, e aí, no tempo que ele teria, né? Você poderia enviar pelo Zap, Vou Letícia? mandar, já tô Uhum, abrindo aqui também. uhum. Pode deixar. Então, a banca agora vai ser com o Wilson Ferezati e o Oswaldo. O Wilson Ferezati é um grande pesquisador também. Eu não chamei de novo o Eduardo Brandão por causa de alguns problemas técnicos, mas o Wilson, pessoa fantástica. Aquele livro que eu mostrei para vocês do Ribot, que foi traduzido por ele. Ele é um grande pesquisador, muito inspirador para mim também no começo, né? Quando eu conheci, quando eu estava fazendo mestrado no Manpof, né? Eu já conheci o trabalho dele, mas eu o conheci pessoalmente. Desde então, nós somos grandes amigos também. Eu acho que vai ser, se vocês tiverem interesse. Aliás, desculpa, tá, Letícia, que hoje eu estou elétrico. Que grande mesa, né, do Oswaldo. Como o Oswaldo se preparou bem para aquela mesa, gente. Que coisa bonita aquilo, né? Todos eles, mas assim, o Oswaldo ele dá show, né? Vamos falar aqui cá entre nós. Como ele estuda minucioso, né? Se dedica, ele já é uma pessoa tão renomada, né? Ele poderia levar as coisas meio na maciota, assim, mas ele é o Mas mais você dedicado. vê que todo o trabalho que ele apresenta, até ali nas disciplinas de terça, é tudo tão fechado que não tem brecha nem para você questionar. A É, coisa é tão bem articulada, é, assim, você fala, meu Deus, mas se você pensa sim, por esse lado, não, mas ele ainda está se segurando aqui, sim, né? Ainda, claro. o raciocínio dele tem lógica por É aqui. sempre muito, É um muito grande bom, realmente. ensinamento Né? de como fazer um trabalho, mesmo que seja um artigo. É. E a mesa da manhã também, né? A tradutora fabulosa, né? O Francisco estava bem seguro. Ele geralmente não gosta de fazer as coisas online, se atrapalha. E eu, na ocasião, eu estava um pouco receoso, mas o Francisco também foi muito preciso na condução ali. E, ao vivo ele vai sempre bem, né? Mas assim, nessas coisas online, fica caindo a conexão dele, ele fica andando pela casa, dá nervoso aquilo.
Mas estava tudo certo, assim, você programou também muito bem para fazer aquilo. E a Foi uma mesa tradução espetacular, simultânia. Eduardo. Foi muito Oi? boa. Muito Foi uma boa, mesa né? espetacular, muito boa, É. discussão maravilhosa. Eu, assim, modéstia à parte, né? Uhum. Foi o melhor dia do congresso. Eu adorei também. Né? Uhum. Tanto para nós que temos afinidade com os temas, né? Naturalmente, daí nós somos todos nós suspeitos, né? Mas, de fato, fomos muito bem representados, né? Eu acho que não poderia ter acontecido o dia inteiro, né? Só teve um probleminha no fim, quando deveria entrar durante a tarde, né, o encerramento, e aí foi cortado porque deu uma confusão, assim, a única confusão no evento inteiro foi ocorrer bem quando eu ia falar. Assim, aquela coisa ironia, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu percebi mesmo que ficou alguma É. coisa ali estranha, assim, e fiquei Ficou, na dúvida, né, claro. se era a minha conexão, Não, é se era para que outro assim, lugar. o Oswaldo deveria ter chamado o Jefferson, e daí ele chamou a Tainá, e a Tainá não respondeu. E aí, quando passou um pouquinho de tempo, ao invés dela passar a bola para mim, falar alguma coisa com alguém, ela cortou a transmissão. Né? Ah, Mas assim, né? Aquelas nossa, coisas que acontecem, né? ah, É que nem jogo de futebol, né? Um deixa para o outro deixa para o um, a bola passa no meio dos dois e entra no gol, né? Fica todo mundo olhando, mas não era você que tinha que ir, não, era você, né? Aquela coisa assim. Mas você é um perna de pau mesmo, né? A bola era tua, aquelas coisas. Mas no final deu verdade. certo. Eu vi, acabei vendo, assim, não consegui participar muito do congresso, mas a sexta-feira eu reservei, assim, para poder, né, assistir. E vi também a apresentação do Antônio, que foi bem Eu não curtinha, consegui, Antônio, eu mas fiquei bem curiosa perdi para todas. ler o teu texto. Ah, obrigado. Você estava lá? É que teve uma confusão naquele dia, que teve É, confusão, as salas do Zoom, elas todas fecharam, a gente teve de fazer numa outra plataforma. é verdade. Me conta, ficou gravado, Antônio? Olha, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que eles só gravaram Não ficou gravado, do É Antônio, uma não foi gravado. pena. Mas foi muito bom, muito. O trabalho do Antônio, vamos falar aqui, né, entre nós, tá? Evoluiu incrivelmente aí esse ano. Eu estou bastante feliz com o trabalho do Antônio. Bastante bom. Quem sabe, Enfim, né? falei com vocês por causa do próprio congresso, sabe? Fiquei o dia inteiro, nesses 3 dias, respondendo mensagens para pessoas, organizando coisas. E olha que é uma comissão organizadora. E o congresso muito cheio de detalhes e as pessoas precisando articular, né? O grupo do WhatsApp ali ficou o tempo inteiro. Daí deu problema. Mas problemas não visíveis, né, para as pessoas. Problemas que precisavam ser solucionados. Né? E foi o dia inteiro. Tanto que eu cheguei no final de semana estropiado. Cansa muito mais fazer congresso online do que fazer ao vivo. Ao vivo você tem uma compensação, né? Sai para jantar com as pessoas, bate papo, enche a casa, né? Todo mundo come bem, ri, conversa, né? Então Vai jogar sinuca. jogar sinuca. Não, e foi um congresso muito grande, né, Eduardo? Com Foi muitas pessoas sim. falando, uma estrutura enorme, assim, né? E funcionou. Mas foi muito bom. Quase que perfeitamente, né? Mas assim, exigir que funcione perfeitamente uma coisa online é uma exigência vã, né? Porque pode cair conexão, pode um monte de coisa, né? Se corre o Mas não risco, né? aconteceu nada, né? Praticamente nada aconteceu. No nosso dia, todo mundo com conexão firme, né? Tudo audível, bacana. Mas vamos lá. Vamos. Tente Eu me mandei impedir de aqui. continuar falando besteira.
Eu mandei aqui 2 imagens interessantes. A primeira nós já passamos por ela, né? Nós já trabalhamos ela na carta 52, né? Mas de qualquer forma eu queria apontar para vocês. Eu já enviei o PDF também, vocês devem ter visto, né? Mas só para chamar a atenção, né? No lugar que o Freud coloca cada um dos sistemas, digamos assim, né? As percepções naquele início que não se caracterizaria bem uma instância, e aí depois o signo de percepção como a primeira instância, né? Inconsciência como a segunda instância, a terceira instância como a pré-consciência, né? E lá por último, sem caracterizar também uma instância, seria a consciência. E aí a gente parou justamente da Mohort, nós estamos na página 275. Da Imago, nós estamos na página 289. Eu acho que a gente poderia continuar lendo, né, Eduardo? E dando sequência às discussões conforme a leitura. Você podia compartilhar o documento, né, para a gente ter aí na tela? Compartilho. Deixa eu ver. Share screen. Share screen. Aqui. Eu vou compartilhar o primeiro. E aí depois eu fecho, porque daí o segundo vem um pouco depois. Deixa eu ver aqui, né? Aqui. Vocês estão vendo? Então tá bom. Peraí que eu acho. Sim. Ah, tá. Sim, né? Pronto. Então, Sim, essa é a primeira imagem que vocês vão encontrar ali do Freud descrevendo o que seria o aparelho de escrita para ele. Né? No caso, um início aí de um aparelho psíquico que pela primeira vez, como tem uma nota de rodapé ali que bem aponta, pela primeira vez, é o primeiro momento em que ele fala algo de uma pré-consciência. Embora, né, ainda nesse texto, ele defenda que consciência e memória são mutuamente excludentes. Mas já nos chama a atenção ele ter colocado uma pré-consciência ali como uma forma de tentar conversar o inconsciente com a consciência. Letícia, eu queria fazer um pequeno comentário aí. Sim. O interessante, né, é que se está consciente, é atual. No entanto, se você vai falar de outra coisa, esse pensamento ou esse comentário que estava sendo feito, ele se recolhe para o inconsciente de novo. Por quê? Porque a consciência ela só permite uma coisa de cada vez. Sim. A grande limitação da consciência é que ela funciona como um trenzinho. A associação de ideias se baseia nisso. Né? Se uma coisa está consciente num dado momento, ela não pode estar em outro. Se você dá sequência para o raciocínio, etc., etc., você é obrigado a retomar, né? Ou seja, você extrai isso do que ele chama de pré-consciente. No entanto, se você não consegue lembrar, a gente já vai eventualmente pensar que pode existir um problema dinâmico ali. Ou seja, alguma coisa estar sob recalque. E esse é o verdadeiro inconsciente para o Freud. O inconsciente propriamente dito é um inconsciente dinâmico recalcado, porque o outro está disponível à consciência. Uhum. Interessante porque você já está apontando para a segunda imagem ali que eu vou compartilhar, que daí seguindo a leitura, o Freud justamente, claro que por ainda uma grande influência do Fliess, né? O Fliess tinha as teorias dele, o Freud também, a gente vê em vários textos o Freud tentando pegar a teoria do Fliess e encaixar na dele, né? Então, mas ali o Freud tentando dizer, quando então as percepções seriam atuais e quando elas se tornariam recalcadas e como ocorreria esse movimento? Né? Em que momento, então, ele faz uma divisão, né? Neurose obsessiva, histeria, perversão. Em que momento isso seria atual em cada uma dessas estruturas? Em que momento isso se tornaria algo reprimido? Né? Mas a intenção de demonstrar aqui, né, essa imagem é primeiro para a gente relembrar, né, para continuar a leitura a partir de uma lembrança do que nós trabalhamos, né, mas e também para que vocês vejam, né, a importância que ele dá aos signos de percepção nesse texto, e o que sempre me gerou questionamento aí o porquê ele não trouxe mais o signo de percepção nos próximos textos,
pelo menos não nomeando diretamente, não que não estivesse ali. Né? Então, isso é o que me chama a atenção principalmente. Né? Nessa carta nós temos o signo de percepção ali como a primeira instância do aparelho de escrita, né? A primeira transcrição. E aí depois, né? Como assim? Cadê? Por que não tá mais? E essa é a questão que eu me fiz desde o início. Né? Mas isso daqui era só para a gente relembrar. Agora a gente continua a leitura, e aí depois, quando chegar o momento de eu colocar a segunda imagem, daí eu vou no share screen de novo. Então, nós estamos ali na página 275 da edição da Morrorto e na página 289 da edição da Imago. Né? Justamente nesse ponto que o Freud fala, né? Na Morrorto ele fala, quero enfatizar que as transcrições, começa desse parágrafo, e na Imago, tá, gostaria de acentuar o fato que, então, dependendo do texto que vocês tiverem, vocês acompanham. Então, vamos lá. Freud continua. Quero enfatizar que as transcrições que se seguem constituem a operação psíquica de épocas sucessivas da vida. Na fronteira entre duas dessas eras, tem que a tradução do material psíquico ocorre. A tradução do material psíquico está na fronteira entre duas dessas eras. Eu explico as peculiaridades da psiconeurose pelo fato de que a tradução para certos materiais não ocorre. Né? Não para todos, para certos materiais. O que tem algumas consequências. Nós estabelecemos como base, uma base firme, ele diz, né? A tendência para o nivelamento quantitativo. Na tradução da Imago, a gente encontra sustento firmemente a crença numa tendência ao ajustamento quantitativo. Cada transcrição subsequente inibe a anterior, ele retira o processo de citação. Cada reescrita subsequente inibe o anterior e desvia dele o processo citatório, diz Freud. Quando falta uma reescritura posterior, a excitação é processada de acordo com as leis psicológicas, que eram válidas para o período psíquico anterior, né? E pelos caminhos que estavam então disponíveis. Então, quer dizer, se chega um momento em que um certo material ele é insuportável, ele causa um excesso de desprazer, a tendência é, né, de alguma forma, retornar ao momento anterior para que seja possível, então, se fazer alguma coisa e não ficar apenas, né, nesse processo insuportável de excesso quantitativo. Assim, permanece um anacronismo. Em uma certa província ou região, haverá alguns fueros. Eu mantive a tradução porque eu não consegui encontrar bem uma palavra para traduzir esses fueros, né? Talvez, se a gente fosse, né, traduzir esses furos, né? Na Imago a gente encontra da seguinte forma, né? Assim, persiste um anacronismo. Numa determinada região ainda vigoram os fueros. Eles manteram também o espanhol, né? Estamos na presença de sobrevivências, diz a Imago. Aí tem uma nota de rodapé para explicar o porquê, né, desse conceito, né, fueros. Uma nota de rodapé que diz que fuero era uma antiga lei espanhola em que vigorava em uma determinada cidade ou província e que garantia privilégios perpétuos para essa região. Então, acho que nos ajuda a entender melhor, né, se seria esse anacronismo, né, que uma certa província ou região haveria alguns fueros. E aí, vem uma parte interessante. Se o Eduardo puder me ajudar com esse termo aqui, que eu vou enviar aqui no chat. Veja, Eduardo, o termo em alemão que eu enviei no chat.
Esse é o termo original que é usado, né, no seguinte parágrafo, que, né, na Amororto tá algo como a recusa da tradução, né, na Imago tá a falha na tradução. Eu não sei qual seria bem a melhor tradução nesse sentido, né? Mas diga. Desculpa. A tradução mais literal é negação. Negação. Eu tinha encontrado negação também, mas eu não sabia se a negação da tradução. Então seria. É um sinônimo de Verneinung. Uhum. Então, a negação da tradução é que é clinicamente chamado de repressão, diz o Freud. Veja, a negação da tradução, quer dizer, a gente estava ali falando desse... Outra que ajuda a gente a pensar um pouco, né? A ideia de rejeição também, né? Que tem todos os termos alemães ligados à ideia de negação, de algum modo se interpolam, né? Verleugnung, Verneinung, Stossung, Versagung, são vários termos, né, que existem. Então dá para pensar, né, de acordo com a frase, se a gente está falando, tem uma outra expressão também para isso, que é indeferir, né, algo que não corresponde, sabe? Daí, temos que ver na frase, né, recusa, revogação, né? Até então eu tinha encontrado recusa e negação. E aí na Imago tá falha. A ideia de a falha aí, eu acho que é o termo menos plausível. Correspondente ao original. Uhum. Na Imago nós encontramos assim, uma falha na tradução. Isto é o que se conhece clinicamente como recalcamento. E na Amororto tá, né, uma recusa, uma negação da tradução. É que é clinicamente chamada de repressão. Sim, porque veja, a recusa, né, ela impede justamente que a coisa ultrapasse a barreira, né, das resistências. A resistência, na verdade, a gente pode pensar como uma forma de sensibilidade, né? Por exemplo, quando você olha uma comida que você não gosta, você vai para um jantar, né? Tem uma história do Lima Barreto que é divertidíssima, que é um noivo que ama a sua noiva, né? Incrível, assim, como ele está apaixonado. E aí ele vai pedir a mão da noiva para os pais e vai para um almoço de família para fazer o pedido. Só tem uma coisa que ele não gosta de comer, que é fígado. E aí adivinhe qual é o prato que vão servir? Fígado. E ele fica numa situação péssima, né? Então, o que acontece ali? Tem uma sensibilidade, né? Uma recusa que faz com que né, o negócio não vai. E aí ele fica usando truques para disfarçar que não quer comer aquilo e vai colocando os bifes no guardanapo. E daí chega uma hora que ele vai pôr o guardanapo no pescoço, porque ele tem o hábito de fazer isso. Em algum momento ele acaba fazendo, e aí caem os bifes. Assim, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que é uma recusa, certo? Mas essa recusa está ligada a uma sensibilidade, né? E essa sensibilidade é um prurido moral, é uma questão de gosto também, é uma questão estética, né? Tem coisas que vão nos repugnar esteticamente também. Né? Que a gente não gosta do jeito como é feito, a gente não gosta da forma. Uma recusa. Então, assim, vejam que no português também esse universo semântico ele anda próximo, né? A ideia de negar, né? Dizer não, obrigado. Isso eu não gosto de comer. Isso é uma coisa consciente, naturalmente, né? Mas em relação a questões que a consciência não pode saber,
aí a coisa tem que se passar em nível inconsciente, né? O Schopenhauer ele tem imagens para isso muito interessantes. Ele fala da consciência como o Ministério das Relações Exteriores, a imagem que ele usa, né? Ou então, tem em outro lugar, ele fala de uma sentinela de fronteira. Olha que imagem bonita, né? Ou o Ministério das Relações Exteriores tem um negócio legal, que ele diz assim, olha, ele representa o psiquismo do lado de fora, né? Quer dizer, ele faz essas transações psíquicas, no entanto, ele não pode saber tudo. A consciência não pode saber tudo. Olha que coisa incrível, né? Tem todo um processo dinâmico, um pensamento inconsciente, já no Schopenhauer. Mas tudo isso para explicar essa palavra. É o que o Giacoya falou na última terça-feira. Não fique fazendo pergunta para tradutor, porque a gente fica, né? Mas uma dúvida ali que surgiu para mim, porque a Letícia falou que numa tradução está recalque e na outra está repressão. É isso, Letícia? Recalcamento. A mesma dúvida que eu tive, eu ia perguntar Mas o também. original a gente traduziria como repressão. Porque o recalcamento é um termo já secundário, né? Já é um termo usado em linguagem lacaniana, né? Sim, isso mesmo. Agora, o termo original é repressão mesmo. Repressão. Mas hoje em dia, a tendência é a gente usar a repressão para algo que é externo, né? Por exemplo, aquele conteúdo que é do supereu, ele é, em alguma medida, externo. Por quê? Porque ele é recolhido, né? Como um padrão moral na convivência com os pais, com a sociedade e tal, né? Em alguma medida pode existir alguma questão particular, mas de um modo geral é a internalização, né, dessas relações de culpabilidade, inclusive mediante a leitura da consciência de quem vai introjetando aquilo, né, vai internalizando aquilo. Então, não é necessariamente o que foi reprimido, é como a pessoa fez a leitura daquilo, né? Foi como ela recebeu. E aí vem a questão da sensibilidade, né? Se você já está acostumado a não receber afeto dos pais, a coisa vai funcionar de um jeito. Se você recebe afeto dos pais, funciona de outro, né? Quer dizer, como que a pessoa vai receber aquilo? Às vezes a pessoa se sente em dívida constante com o mundo por conta de ter sido sempre estimulada a tentar obter amor desses pais, tentar obter aprovação e nunca conseguir. Isso é a coisa mais comum que tem, né? A pessoa fica sempre respondendo aquilo que ocorreu em épocas precoces na primeira infância, né? Onde fica sempre tentando descobrir o que eu faço para obter isso que eu preciso, isso que eu quero, isso que eu desejo, né? E parece que o problema é comigo, porque como não existe uma diferenciação muito grande, né? O eu ainda não está bem estabelecido, o problema é sempre a criança sempre interpreta o problema como sendo um problema dela. Os outros não estão errados, é ela que não faz as coisas direito. Ela precisa resolver aquilo. Então, a palavra repressão ela ficou muito vinculada na nossa psicanálise contemporânea com aquilo que vem de fora, né? E a palavra recalque é o que acontece do ponto de vista psíquico com a pessoa, né? Mas essa é uma diferenciação que para o Freud inexiste do ponto de vista da terminologia. Ele usa realmente a palavra repressão. Porque você falou ali que o recalque é mais em termos lacanianos. Queria que você falasse mais sobre isso, Eduardo, porque fiquei na dúvida aqui. Porque o Lacan ele ressalta o recalque, assim, ele dá mais ênfase ainda que o Freud na ideia do recalque como a própria instituição da possibilidade da neurose, né? Ele dá muita ênfase, fala muito a respeito disso, né? Então, até mesmo porque no tempo entre o Freud e o Lacan, a psicanálise começou a interpretar a repressão como algo maligno, assim, que deveria ser eliminado, né? Sendo que o próprio Freud, na obra dele, ele ultrapassou isso.
né? Então, uma leitura meio enviesada, né? Só que a ideia do recalque, então, seria o acontecimento psíquico, né? O acontecimento instaurador que vai possibilitar verdadeiramente a diferenciação, né? E, ao mesmo tempo, vai criar um padrão, né, de desenvolvimento para aquele sujeito no contexto da neurose. Quando esse recalque é mal estabelecido, né, você tem a possibilidade da perversão ou da psicose, né? No caso da perversão, a percepção daquilo que deveria sofrer recalque como engodo, ou seja, nessa eu não caio, né? Isso aí é convenção social, não venha me pegar com esse negócio de recalque, não. Né? E no caso da psicose, ao não se instaurar, o que você tem é a impossibilidade de fazer uma metáfora, né, consistente e dar continuidade, né, ao teu processo de desenvolvimento dentro da neurose, seja como isso for se estabelecendo. E essa coisa que vem do meio exterior não é tão importante, né? Eu digo assim, depois que se estabelece o padrão, já não é mais tão importante. É na medida em que você responde a certas coisas, né? E não a outras. Mas não é o mais decisivo. O mais decisivo é o que acontece intimamente mesmo, porque justamente à medida em que que se instaura o recalque, né? E ele fica, de certa maneira, legitimando certos padrões morais, certos receios, certos pruridos de sensibilidade e tal. Naturalmente, muitas coisas vão sair da consciência, né? Porque nem podem ser concebidas, não podem ser admitidas dentro daquele padrão, né? Que é um padrão estético e moral, né? Quer dizer, basicamente não é só um padrão moral, mas é um padrão estético também, coisa que não é admissível para a consciência, né? Não está dentro do padrão, porque um dos lados do recalque é aquilo que é permitido à consciência. Então, ali, a coisa vai ter um certo tipo de desenvolvimento. Mas isso não é correspondente ao que está ocorrendo no inconsciente. Exatamente porque lá, nessa outra instância, a coisa não está sujeita ao controle da consciência, né? Então, é isso que vai exigir, por exemplo, o sintoma ou a sublimação. Por quê? Porque o fato da coisa não estar ao nível da consciência não significa de modo algum que ela não precise ser satisfeita, né? Então, ou você vai ter uma satisfação defletida através de um sintoma qualquer, que é uma construção estética também, mas é uma construção estética que serve como um meio para a descarga pulsional, né? Então é por isso que você vê a pessoa sofrendo e não querendo sair do seu sofrimento. Ela sabe que tem que fazer alguma coisa e uma força estranha, como diria o Caetano Veloso, né? No caso dele, me faz cantar, né? Mas no caso da neurose, me faz suprimir ou me faz defletir algo e construir um sintoma, né? O próprio cantar já é, de certa maneira, um sintoma desses que permite descarga, né? Mas ele não é bem encarado como sintoma justamente porque é um fator sublimatório, né? E a diferença básica é que quando você sublima não há resistência. O sintoma é sublime, no sentido que há resistência, né? Que você sente o risco, o perigo. Já aquilo que pode ser sublimado, no teu caso específico, né? Vem então como uma satisfação sem resistência. Ou seja, se eu posso cantar ao invés de sofrer, ou se eu posso transformar meu sentimento de dor, de sofrimento em música, por exemplo, um samba, né? Que o samba e o blues eles têm muito essa peculiaridade de transformar o sofrimento em prazer, em alegria, em beleza, enquanto o rock, de um modo geral,
é a expressão da própria sexualidade, né, em forma de música. Olha só que coisa interessante, né? As maneiras de sublimar, né? Dependendo do estilo da composição, você já sabe de que jeito que o cara está sublimando, né? E o quê? Né? Porque nem tudo que você tem que sublimar é sofrimento, é prurido moral. Muitas vezes é a própria expressão da tua vitalidade, né? A negação da tua sexualidade, por exemplo, né? Repressão daí social tem um certo valor, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode não estar sobre um recalque, né, em relação à sexualidade, mas daí pode ser que isso ofenda moralmente um sujeito, né? Que nem aconteceu aí nesses dias aí, que o cara atacou travesti, né? E quis arrancar os seios, sabe? Umas coisas assim, você não é de Deus, sabe? Essas coisas assim. Então, é óbvio que daí há um jogo, né? Que é interessante nessa concepção lacaniana nesse sentido. E você percebe melhor no discurso do Lacan como é que funciona essa dinâmica, né? Mas isso, obviamente, já totalmente calcado no que o Freud desenvolveu ao longo da obra dele, né? Nesse sentido, de fato, o Lacan é um leitor privilegiado, pelo menos naquele momento dele lá, né? Ele conseguiu restituir ao Freud a sua potência, né? Independente, né, de ser uma interpretação melhor ou pior, né? Não é isso que está em jogo, mas ele conseguiu resgatar a potência, né? E aí você entende melhor também por que essas coisas que são sublimadas, né, no âmbito individual, no âmbito do psiquismo individual, podem ser um problema social depois, mal-estar na cultura. Por quê? Porque aparece um Jesus e diz assim, ó, amai-vos uns aos outros, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Pô, o cara arrumou um problema para a humanidade, né? Como é que eu vou amar o meu inimigo, né? Eu quero cuspir na cara dele. Eu quero né, o cristão, né, querendo arrancar os seios do travesti, né? Imagine a cena, gente, vocês conseguem conceber essa cena? E tem algo também nesse sentido que você está falando que é interessante, Eduardo, porque esse texto é de 1896. Em 1895, a gente tem ali no projeto um primeiro momento em que quase uma coisa inicial ali do que seriam as pulsões, né? Que Freud fala daquilo que vem das entranhas do corpo, né? Daquilo que precisa do outro para ser cessado. E você sabe que uma das coisas que eu fiquei pensando muito enquanto eu li esse texto de novo... Até para a imagem corporal, né? Só uma parte, até mesmo para o reconhecimento da imagem corporal. Um recorte, né? E uma coisa que eu fiquei pensando muito nesse sentido é que o próprio Freud fala que esses estímulos que vêm das entranhas do corpo, eles vão retornar, eles são cessados em um momento, né? Fome, respiração e sexualidade. Na Imago tá só, acho que respiração e sexualidade, né? Mas no original é fome, respiração e sexualidade. Aquilo que é cessado em um momento, mas ele vai retornar. E eu fiquei pensando se isso também já não caracterizaria um ritmo também, né? Até nesses rearranjos. Uhum. Né? Isso que é interessante, que os nossos também. estudos atuais com Canguilhem e com Nietzsche, eles têm um valor nesse sentido, né? Porque também se acentua muito, e o próprio Freud colaborou com isso, né? De acentuar muito a repetição, né? De um ponto de vista mortífero, né? Quer dizer, a coisa do retorno ao inorgânico, né? Mas a questão também, no âmbito, né, das pulsões de vida, dessa questão do ritmo da natureza, né? Que ele funciona em nós de um jeito diferente, porque é a linguagem, né? Mas funciona, gente. Não é assim, uma coisa fora da natureza. Claro. É simplesmente a linguagem intermediando, né? Mas a gente ainda continua um corpo físico, né? Pelo amor de Deus. Senão, tipo, fica tudo muito estranho, né? Uma vez eu estava numa banca com outros professores e uma determinada professora psicanalista disse, eu nem sei se tem corpo na psicanálise, né?
Eu olhei para aquilo e falei assim, bom, até onde nós chegamos, né, com a coisa. Essa negação do corpo é um problema platônico, né? O corpo é mal visto, né? E o ser humano tem que ser um bichinho muito especial na natureza, né? Desconectado da natureza. É por isso que a gente destruiu tudo, né? Porque a gente acha que não está na natureza, né? E isso é uma discussão ética que tem que ser retomada muito seriamente dentro da psicanálise, né? Porque se a gente chega ao ponto de alguém no meio de uma banca, né, se questionar, nem sei se tem corpo na psicanálise, é porque o negócio é sério, gente, né? Esse intelectualismo, eruditismo, né? No final, o que a gente acha que o paciente é? A cabeça alada de um anjo sem corpo algum? Né? Imagine uma cabeça de um anjo pairando assim, né? Não é, né? O corpo ele é uma exigência, né? Ele se coloca como uma exigência. Depois, o que você vai fazer com isso, em termos psíquicos, é outra coisa, né? Mas não dá para você perder de vista esse horizonte da natureza em nós. O fato da gente não querer dizer que nós não somos como os animais, porque os animais têm instinto e nós temos pulsão, isso aí é um outro negócio que, vai dormir. Nem animal tem instinto desse jeito que a gente está falando. Então, quer dizer, é uma questão de gradação, entende? É uma questão de gradação, não é uma questão de tudo ou nada. Isso é um pensamento meio psicótico, né? Assim, eu não estou dizendo que quem produz isso seja psicótico, mas o discurso é meio estranho. É um discurso psicótico, né? Tudo ou nada. É um discurso meio Se não estranho. for como eu quero, eu te mato, né? Eu digo assim, não tem nada intermediário, não tem gradação, né? E eu acho que a inteligência da coisa é justamente pensar as gradações, né? Pensar o quanto, né? Em que medida, e não ser isso ou aquilo, né? É natureza ou cultura, né? Não, veja, a cultura é a natureza. A cultura é o jeito que o ser humano na natureza encontrou para se adaptar. Isso é Darwin, né? Interrompe a evolução, né? Por quê? Porque acaba ocorrendo uma possibilidade de manipulação da própria natureza. Então, eu não preciso mais transformar meu corpo. Eu transformo a própria natureza. E com isso eu vou perdendo a proximidade com a natureza, né? As minhas soluções são todas baseadas em linguagem. Mas daí a dizer que a gente, né, que a gente está apartado do sistema natural, aí é um abuso, né? É um abuso, e isso é um problema que está na ciência, é um problema que está na filosofia, é um problema que está na psicanálise. E ao longo do tempo sempre existiram os detratores, né? Nietzsche é o principal, né? E ele tem um capítulo no Zaratustra que se chama assim, Os Desprezadores do Corpo. Ó, pancada, né? E querer reduzir o orgânico ao psíquico ou o psíquico ao orgânico não dá. Você tem que pensar qual é a gradação, né? Porque, por exemplo, o próprio Freud fala isso, assim, a força constitucional das pulsões, né? O que é a força constitucional das pulsões, gente? É a parte impelente, né? É o acúmulo de estímulos, né? E até mesmo a capacidade de sublimação depende disso, né? Então, tem gente que vai ter uma carga pulsional mais forte e aí não vai encontrar meios na sociedade de se expressar, né? Mal-estar certo, nesse caso. Angústia. E aí o Freud vai dizer, todo mundo é meio inimigo da sociedade por causa disso. Todo mundo, em alguma medida, então, em algum grau, né? Nós queremos fazer coisas que a sociedade não permite. Todos. E é por isso que um cara como o Bolsonaro faz sucesso, entendeu? Porque ele diz para as pessoas, olha, seja canalha, minta, destrua, queime, mate quem você não gosta, né? Quer dizer, isso aí não é nem barbárie, né? Porque a barbárie é organizada. Isso aí é uma coisa, né? Assim, não é animal também.
É uma coisa bestial, né? Mas, assim, esse elemento bestial no humano está presente, né? Esse demônio, né, que as pessoas querem encontrar no mundo subterrâneo, né, no fundo da Terra, ele está no fundo do coração humano, né? Tinha uma novela de rádio chamada O Sombra, nos anos 50, no início dos anos 60, e sempre tinha uma introdução que dizia assim, né? Quem sabe o mal que vai no coração humano? O Sombra sabe. O Sombra, né, era o personagem. Então ele era tipo um detetive, assim, ele compreendia o mal e daí ele sabia como é que o negócio funcionava. Então, eu acho que muita coisa precisa ser discutida, né? Isso que eu estou querendo dizer. Inclusive na própria formação do signo de percepção, nesse sentido que nós estamos falando da pulsão e do ritmo. Né? É ritmo. No sentido das primeiras percepções, dos primeiros contatos corporais. Sim. Pensem assim, né? Tem coisas que vão funcionar num determinado ritmo, e tem coisas que não. Tem coisas que vão negar o ritmo, tem coisas que vão interferir, que vão gerar ruído, né? Coisas que estão mal organizadas, coisas que não são, né? Que não têm fluidez psíquica, né? Geralmente tem alguma perturbação devido ao recalque, ao estilo do recalque, né? Ao modo como o recalque se constitui, a maneira de, né? Então, o que seria assim ideal não seria a ausência de interferência, né? A gente estava trabalhando com Nietzsche na penúltima terça-feira, falando das resistências, né? As resistências elas têm importância, né? Porque a ideia de superação das resistências é o próprio prazer psíquico, né? Quer dizer, quando você supera alguma coisa que lhe causa dificuldade, né, por uma resistência em algum grau, é que você tem a sensibilidade do prazer. Senão, é indiferença. Por isso que os muito ricos são muito entediados, bocejam muito. Porque pouca coisa lhes opõe resistência, né? Onde que eles vão encontrar resistência? Na vida amorosa, né? Em certas áreas, assim, mas o mundo não lhes opõe muita resistência. Eles compram todo mundo, né? Compram tudo de todo mundo, né? Se protegem, né? Mas não tem como se proteger do ponto de vista afetivo, né? Então a gente vê, por exemplo, na clínica, em grande medida, muita gente, né? Bastante abastada, né? E bastante desorganizada. Então vejam a riqueza desses problemas que a gente está tocando aqui, né? A digressão já fica maior até do que a frase que o Freud falou, né? Quer dizer, você sai dessa frase, né? E tem todo o universo de consequências de uma pequena frase, né? E coisas que precisam ser muito bem discutidas, porque a gente veja o estado da nossa sociedade atual, né? Por conta desses problemas, né? Por conta dessas desconsiderações do desejo, do corpo, né? E o corpo ele não pode tudo, né? Psiquicamente também já não pode tudo, né? Então tudo cria uma certa dificuldade. Um grau de dificuldade é favorável, por isso que a gente não pode demonizar a repressão, a resistência. A gente tem que pensar como que funciona clinicamente, como que a coisa opera. Até porque se clinicamente você for combater a resistência de frente, pode até gerar um problema grande para a pessoa que está ali. Porque... de todos os gêneros, né? E que todos nós cometemos erros na clínica, todos, 100% de nós. Por quê? Porque é um problema de sensibilidade, é um diapasão, né? Você tem que ver se aquela nota é aquela mesmo, ou se não é, já é uma nota meio fajuta ali que está colocada. E às vezes você responde alguma coisa e não era aquilo que você tinha que responder. Aí se cria um circuito que muitas vezes pode significar o fim da análise, mas não o fim desejado, né? A famosa contra-transferência, que é sempre do psicanalista, nunca é do paciente. O inconsciente nunca resiste, gente.
Assim, o inconsciente arruma 1000 formas de se expressar. Pode ser uma coisa totalmente complicada, de todos os pontos de vista, mas se expressa. Mesmo a pessoa nas condições piores possíveis, ainda tem um inconsciente buscando expressividade. Eu acho que esses problemas clínicos, assim, eles são absolutamente cativantes, especialmente na nossa época, essa época selvagem, né, que a gente vive. Selvagem, de novo, é um termo ruim, porque o selvagem não é nada disso que a gente está falando, né? É um preconceito já falar a palavra selvagem. Agora, me ajuda a encontrar um termo bom, né? Que barbárie não dá mais para usar, selvagem não dá mais para usar. A gente teria que dizer realmente é isso, algo parecido com o que eu estava falando antes ali, né? Como é que se chama isso que eu falei? Acho que você falou bestial. Bestial, alguma coisa bestial. A nossa época, talvez a melhor expressão para o fenômeno, né, político, social, seja a bestialidade, né? E nunca, né, uma época justificou tanto o Schopenhauer como a nossa, né? Eu digo assim, por quê? Porque se a gente for falar do mundo antigo, medieval, ainda haveriam condições de incompreensão, né, que justificariam a bestialidade como virtude, né? O sujeito queima lá uma mulher na fogueira porque desejou a mulher. Portanto, ela é uma bruxa. Portanto, ela me enfeitiçou. Portanto, fogueira com ela. Porque eu sou um homem puro. Como ela pode ter feito isso comigo? Né? Agora, do ponto de vista atual, onde nós já passamos por tanta coisa, temos tanta informação, recair nisso, aí a bestialidade, na minha opinião, ainda é maior, né? Porque não se trata do pobrezinho que não tem acesso à educação. Muito pelo contrário. Muitas vezes esse cara tem sensibilidade, tem um tipo, né, de relação com a existência 10.000 vezes mais evoluída nesse sentido, né? Não é uma questão financeira, né? É uma questão da justificação da maldade, né? A maldade como padrão, né? E massificada, né? Nesse sentido de faça o que quero com o seu corpo. A culpa é dela, né? Ela foi estuprada porque ela se ofereceu de alguma maneira, porque ela é sensual. Quer dizer, coitada da mulher, né? Se ela for bonita, então ela é a versão do Bolsonaro, ela merece ser estuprada. Se ela for feia, ela não merece ser estuprada. Que mundo é esse, né, meu? Pô, faz isso comigo. Então não posso nem ser feia nem bonita, né? Como se isso fosse um mecanismo, né, para você avaliar o que você faz com a pessoa, como se ela não tivesse direitos, como se ela, né, se ela não merecesse ser Mas respeitada. É tornar o outro um objeto. Objeto. Isso. Isso. Tornar o outro um objeto completo. Isso. Esse é o discurso, né? Isso é o discurso em geral deles, né? Tratar todos os que são diferentes como escravos, que devem fazer o que a gente quer. E a saúde aí é resistir. Vejam só, né? A resistência vai encontrando diversos valores, né? Pense nisso. Isso é muito bonito de pensar. A gente se manter no nosso discurso e na nossa ética é uma baita forma de resistência, né, Eduardo? Sim. Porque é uma pressão muito grande, né, em cima das ciências humanas, assim. Então, na verdade, o que a gente faz a gente vai continuar fazendo congresso, a gente vai continuar estudando e a gente está fazendo resistência. Sim. Ainda mais nessa época, né? Aquela história do Agamben, né? Ela tem uma justificativa, né? Mas a gente tem que tomar aquilo com um certo cuidado,
Por quê? Porque é óbvio, né, que isso é pretexto, pandemia também é pretexto para dominação, né? Na Sim. Hungria, por exemplo, isso ficou bem caracterizado. Agora, tem que tomar um certo cuidado, porque também, né, qual é o lugar do individualismo no contexto social, né? Quer dizer, a gente vai dizer que tudo tem que ser individualista, então, quer dizer, eu tenho direito de fazer o que eu bem entendo? Bom, então, aí não dá, né? Não, aí acabou a civilização. Se a gente não tem um mínimo de coletivo onde a gente tenha que respeitar, não tem o que Ética do fazer. cuidado, né? Quer dizer, você tem... Nós somos cuidadores, né? Nós cuidamos Sim. das coisas, não destruidores, né? A gente tem que destruir certas coisas que atrapalham a relação de cuidado mútuo, né? Que atrapalham, mas não sair destruindo, né? Porque a gente quer ter liberdade de andar sem máscara, daí ficar passando doença para todo mundo, né? E os outros não têm seus direitos também? Quer dizer, qual é o ponto de Qual é o equilíbrio, né? limite, né? Uhum. Então, mas assim, eu não me sinto confortável de usar máscara. Tudo bem. Acredito que ninguém se sinta, né? Isso aí não justifica, porque é um sacrifício, né, que você tem que se autoimpor em função justamente de sair mais rápido possível dessa situação, né? E, logicamente, a gente tem que prestar atenção se por acaso, né, não vão se exercer medidas restritivas, assim, já num outro âmbito, né, que é, por exemplo, a concentração de poder nas mãos do governante, né? Isso aí é um outro tipo de cuidado que não tem a ver diretamente com a pandemia, né? Tem a ver com a situação política, até mesmo as relações partidárias, né? Relações de poder objetivo. Tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, porque de repente você está levando moinho, né? A água ao moinho do Bolsonaro, né? O discurso do Agamben, assim, ainda bem que eles ainda não descobriram, entendeu? Porque daí é a justificativa intelectual perfeita para eles. Ainda bem que eu não leio filosofia, né? Ainda bem que eles não leem muito. Vai chegar meio atrasado. Talvez não dê tempo. Talvez eu Pode ser que eles esteja não aqui entendam, pode ser que eles fornecendo não isso para eles. compreendam também. Vamos Né? cortar essa parte aí, que é bom não dar ideia, Vamos né? cortar da fita isso aí, né? Depois. Isso. Você edita esse pedaço. Ainda bem que você não está transmitindo ao vivo. Porque aparece cada pessoa para fazer comentário em chat também de congresso que um apareceu dizendo assim, mas não ia acontecer em outubro? Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, apareceu lá um comentário em algum momento. Você fica olhando assim, né? Uhum. Tá mal situado, Nem para rapaz. responder, né? Ninguém falou nada, assim, né? Tipo, nem sei o que eu respondo para você. Mas, assim, tudo isso, né, para dizer, olha, a riqueza da psicanálise, né, para analisar essas questões da atualidade, né? E eu acho que o futuro da nossa pós-graduação é isso. Não é discutir teoria pura, né? Porque é muito complicado você simplesmente se apartar da realidade, né? Criar uma realidade da psicanálise, né? E aí a realidade social, né? É lógico Mas que eu acho que essa situação política mundial, ela colocou as pessoas, né, as pessoas que estudam psicanálise e tudo, né, convocou elas a uma abertura, né, Eduardo? Não tem como a gente ficar fechado nos nossos consultórios, porque a coisa está acontecendo lá fora. A gente tem que estar participando. É verdade. Né? Como diz o Lacan, a gente tem que estar à altura da subjetividade da nossa época. Então, Exatamente. tem que estar lá. Isso é uma coisa muito boa nos franceses e nos alemães, né? É uma coisa muito interessante mesmo, como
especialmente os franceses, né, vão pro embate com a realidade, né? Vão discutir a realidade e isso assim é um clássico francês, né? Fazer isso. Eu acho de uma muito sociedade interessante. politizada mesmo. Eles não ficam quietos, eles debatem mesmo, eles vão nas ruas, né? Eles é muito interessante. E aqui para o brasileiro isso está faltando muito, né? Eu acho que a gente está tentando, assim, mas aqui ocorre muito essa questão ligada às massas, né? Quer dizer, gatilhos para as massas. E isso é que é o perigo, né? Porque daí quem manipula melhor leva. Né? Então, eu acho que os espaços públicos precisam ser ocupados pelo pensamento, né? E esse pensamento ele tem que vir com a sua tradução, né? Ele tem que vir já pensado para esses espaços, né? Por isso que o exercício de abolir o lacanês é essencial, né? Porque a gente vê as pessoas carregando para congressos e para falas públicas uma linguagem absolutamente incompreensível. E aí as pessoas olham para você e dizem assim, que cara sem noção, né? Por quê? Porque ele não está compreendendo o que você está falando. Está achando que você está pirando na batatinha, né? Porque a linguagem é incompreensível, né? Então, o exercício de falar com simplicidade é revolucionário. É isso que eu estou querendo dizer. Jesus fazia isso, Schopenhauer fazia isso, Hume fazia isso, né? Sócrates fazia isso. Milton Nascimento faz isso, né? Ir aonde o povo está. Não vamos ser herméticos, né? Um exemplo dessa fala próxima, a gente viu o Krenak, né? Sim, que maravilha o Ele foi Krenak, hein, gente? destoou Que totalmente maravilha. da fala. Não que as outras falas não fossem importantes, boas, mas a linguagem, que a modo como ele fala, é de uma simplicidade que, assim, vai abaixo uma série de coisas tolas. Sim, é preciso aprender a falar como Krenak, né? Eu digo, em ter tocar o ponto essencial com a linguagem mais simples que você puder, né? Para que a comunicação seja a mais ampla possível, numa época em que é exigido isso. Tem épocas em que está tudo meio tranquilo, né? Então, pô, se você ficar lá no teu gueto, ninguém vai, né, precisar da sua mobilização, grande coisa, assim. Mas a maioria das épocas, elas exigem, né, essa participação. E o nosso mundo contemporâneo se tornou um problema de tal gravidade, né, em todos os pontos de vista. Eu acho que esse congresso ele tocou bem na veia, né, que exige uma mobilização muito forte, né? Por quê? Porque a inteligência é o farol da humanidade, sempre foi, né? E a inteligência ela não pode estar desconectada do afeto, ela não pode estar desconectada da sensibilidade, ela não pode estar desconectada, né, de determinadas possibilidades ali também de trabalho, né, que aumentem, né, certas coisas, né, e que, de certa maneira, provoquem a diminuição de outros, que a gente não quer. Né? Por exemplo, essa agressividade louca, né, circulando na sociedade. Por que ela circula assim? Exatamente porque certos valores que poderiam ser melhor trabalhados, melhor explicados, não são bem trabalhados, não são bem explicados, né? E outra coisa, produzir crítica, né? Produzir sensibilidade crítica nas pessoas é muito importante. Muitas vezes os intelectuais também não admitem serem, como é que se diz, negados, né? Que haja algum tipo de resistência ao que é dito, né?
Então, todo esse trabalho é um trabalho de análise, né, gente? É um trabalho analítico que ele pode ser colocado também de um ponto de vista social, que não é a mesma coisa que o consultório, né? Não é a mesma coisa que a clínica, mas é um tipo de trabalho, quer dizer, é um posicionamento, é um esclarecimento, é uma sensibilização, né? Um questionamento. Então, tudo isso é plausível, né? Dá para fazer esse trabalho. Não é a mesma coisa que você consegue obter na clínica, por conta da paciência, né? Que a clínica exige muita paciência, mas o mundo exige urgência. Então, é preciso que... Diga, Paulo. Nessa tradução, vamos dizer assim, da psicanálise para o mundo, né? O Christian Dunker foi muito pontual. Muito bem. Assim, né? Eu valorizo muito muito bem. ele. O canal dele do YouTube, ele fala com clareza, isso é muito legal. Assim. Uhum. Desmistificando aquela coisa de que a psicanálise é uma, né, uma elite, assim, é uma... Né? Sim. É algo inalcançável. Inclusive contra psicanalistas, né? Que julgam que você tem que ser assim absolutamente essencial, né? Que você não pode admitir o discurso filosófico, que é traição. Falam como se fosse uma traição, né? Você dialogar com a filosofia, né? Porque você tem que entender que, veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o diálogo, né? Ele é fundamental justamente para abrir os horizontes de ambas as partes, né? A gente não pode ser filósofo na clínica. Não pode, se fizer, não pode, né? Mas também, né, a clínica, quando ela vai pensar, ela tem que reconhecer que esse é o campo da própria filosofia, né? Que ela não está... Veja como o Freud ficava constrangido, né, de se colocar em termos filosóficos. Por quê? Porque havia uma certa ideia assim, de que a filosofia está ligada a esses valores muito ligados à personalidade do filósofo, e que a psicanálise não é isso, né? A psicanálise é um saber coletivo, é um tipo de saber que não pode ser colocado, por exemplo, na pessoa do Freud ou na pessoa do Lacan. Mas quando a gente vai olhar para os psicanalistas, o que eles fazem? Eles fazem isso, né? Começam a funcionar em torno de um determinado psicanalista, ocorre essa transferência, né, meio fora de questão, assim, né, que fica um engajamento também assim sectário, né, que não quer saber, né, de controvérsia. Então você vê que falta justamente esse senso de proporção, esse senso de gradação das coisas. É preciso que nós saibamos mudar de registro, sabe? Andar de skate não é a mesma coisa que surfar. Entende o que eu quero dizer? Quando você vai para cima de um skate, vai ter uma outra resistência do terreno, é outra coisa. Então você tem que começar a pensar como skatista. Desculpa a comparação assim, né? Mas aproveitar a Maíra, a menina lá, né? Nossa campeã olímpica. Eu pensei aqui, nisso que você está falando, assim, um encontro onde vai ter vários psicanalistas e que o tema vai ser sobre psicanálise e um outro encontro onde tenha vários pensamentos, né? Que você falou de ficar repetindo lacanês, assim, né? Aí não condiz, né? Não. É preciso saber Mas já mudar é de grupo registro. fechado, né? E outra coisa, saber escrever é saber achar a tua própria voz, né? Isso Freud e Lacan deram um banho, né? Deram. De achar a própria voz, né? De achar o próprio, né? A própria expressividade, a própria forma, né? O grande problema do Lacan é justamente que ele era muito complicado na forma de expressão, né? Mas isso também por quê? Porque ele estava trabalhando conceitos novos.
Então, isso é uma dificuldade, né? Mas, de verdade, muitas vezes, quando as pessoas vão trabalhar conceitos novos, elas mesmas estão com uma certa obscuridade na cabeça, então elas complicam também na transmissão. Isso é uma coisa que foi pontuada tanto pelo Hume como pelo Schopenhauer, né? Quem pensa claro, fala claro, desculpe. Né? Daí vem o Hegel dizer, não, mas veja bem os limites do pensamento, onde as coisas são muito obscuras, né? Você precisa dessa fala que parece obscura para poder... Blá, 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 né? Daí você lê a fenomenologia da percepção e não entende nada. Não estou dizendo leigos, eu estou dizendo filósofos, né? Especialistas, né? Ficam tentando decifrar o que está escrito lá. É igual a gente lendo Lacan, vai, volta, vai. Daí tem que parar de fazer fetiche, né? Uma coisa é você não conseguir compreender e ficar dizendo, ah, meu Deus, o que será que ele disse? Eu devo ser burro mesmo, tal, tal. E outra coisa é simplesmente a pessoa se expressar de modo confuso. Né? Então a gente não pode ficar passando pano. Ou a gente consegue entender ou não. Né? Como ele estava construindo muitas coisas, é claro que ele vai e volta, ele fala muitas coisas durante, né, várias vezes. E tanto é assim que, se vocês acompanharem os seminários como um todo, vocês vão ver que ele muda de linguagem, muda de linguagem, muda de linguagem. Né? Adota as outras formas de tentar abrir caminho. Né? Agora, eu respeito o Lacan. Que se fale, né, o primeiro ensino de Lacan, o segundo ensino, porque realmente muda, é radical, assim, Sim. como vai ficando diferente, né? Eu respeito o Lacan. Agora, eu acho que qualquer um que vai se dizer lacaniano já começa a criar problema com Lacan. Né? Porque é como com Nietzsche, né? Tipo, ó, quem vem atrás de mim já não está entendendo muita coisa. Não é para vir atrás de mim, é para vir junto. Não é para olhar para mim com tanta admiração que você perca a sua própria palavra, que você perca a sua própria capacidade de pensar e de se expressar. Né? Se você quer ser como eu, faça como eu. E não venha atrás de mim, né? Que nem um gado, né? É muito sério isso, gente. É muito sério. Eu acho que se você quer respeitar Freud e Lacan, você não pode simplesmente andar atrás deles. Você tem que conversar com eles. Né? Você tem que tentar crescer, né? Refletir a respeito desses temas e se descolar deles. O Dunker faz isso com maestria. O Jerusalinski faz isso com maestria. Sim. Né? Eu vejo que a Colette Soler também faz. Ela debate bastante assim e avança. E toda a psicanálise feminista hoje em dia está fazendo isso. Né? Por quê? Porque a psicanálise de Freud e Lacan é muito patriarcal. Né? É muito século XIX, colonialista, né? Imperialista. Num certo sentido, né? Então, nós precisamos disso? Não. Nós devemos ser assim? Muito menos ainda. Né? Senão a gente está negando vocês três aí, por exemplo, vocês quatro. Aí vem a pergunta, então, por que fazemos ainda? Né? E olha, minha análise, todo o percurso meu na psicanálise foi com mulheres machistas. Não vou ficar aqui me detendo muito, né? Mas, assim, mulheres que achavam que a mulher é louca, que, sabe, que falta alguma coisa na mulher. Né? Quando, na verdade, o problema está mal colocado. Né? Só é louca porque você é patriarcal, porque você é machista. É como aquele cara lá no Senado, na CPI, né? Quando não conseguiu responder para Simone Tebet, o que ele falou para ela? Você tá doida.
né? Ele teve uma atitude irracional, justamente acusando ela de irracionalidade, quando ela estava simplesmente encurralando ele no canto, como se ele fosse um rato sem buraco. Sim. Né? Ó, rato sem buraco, vocês nunca ouviram aí, nem eu. Acabei de inventar. Rato sem buraco. Para que ele apela? Para o machismo. Foi isso mesmo. Né? Daí para força, né? Para agressividade, né? Do homem sobre a mulher, assim. Né? E olha, para você conseguir depurar isso da sociedade, é esse discurso que está aí, né? Que você falou já, né? A mulher é louca, ela então, falta alguma coisa para ela. Se você for louca, né? Porque está um pouco excluída dessa racionalidade à maneira masculina, isso não quer dizer que ela não seja racional de outro modo, que essa racionalidade masculina não alcance. Claro. Né? No mínimo, tem que conceder isso. Né? Sim. Que alguma coisa pode não estar sendo vista dentro dessa visada machista. Alguma coisa pode não estar sendo bem conhecida, bem interpretada, bem vivenciada. As histéricas do Freud denunciam isso mesmo, claro. Né? E até foi isso que, pelo menos do que eu estudei, foi isso que elas apontaram para o Freud. Viu, você está sendo patriarcal, por que você não escuta? Por que você acha que você já sabe? Sim. Exigiram ser escutadas. E, assim, as fórmulas aqui não estão fazendo efeito. Você tirar o problema da lógica do falo concreto, né, para a lógica de um falo psíquico, vamos dizer assim, como Lacan fez, não resolve o problema. O Jerusalimsky fica tentando dar volta nisso para justificar. Não, que o problema é que é simbólico, tal, o falo é simbólico, não é uma coisa concreta, não é a castração real, tal. Então, beleza, mas ainda estamos em volta disso. Né? Agora, tudo bem, separa a própria mulher... Numa sociedade patriarcal, o falo está com o homem. É simples, não é essa a equação? Sim, agora, quando a mulher, né, tenta levantar a cabeça, né, então a questão do falo vem também, né? Quer dizer, por isso que vem a questão disso de um ponto de vista psíquico, né? Tudo bem, mas será que o problema não está sendo mal interpretado? Ou seja, já que a gente conhece uma sociedade masculina, né, a única solução seja a mulher se masculinizar e se colocar ali como, né, como uma espécie de super-homem, né, assim, quer dizer, de tentar crescer em cima das próprias características masculinas. E não, veja, pode ser que a solução seja de outra natureza, né? Eu vejo que é fazer resistência e não entrar nisso. Claro, porque se você entra nessa lógica, né, vem aquela chefe, né, que ninguém gosta. Tá vendo? Não gosta de ter chefe mulher por causa disso. Entende? Porque daí ela é muito mais cruel, muito menos compreensiva que o chefe homem. Bom, talvez o problema aí, né, seja que a única alternativa seja ser homem. Né? Na cabeça, não estou dizendo que seja a única alternativa real. Né? Sim, mas na cabeça dessa pessoa, né? Que a única possibilidade que ela tem é ocupar esses... o que imaginariamente ela acha que é ser um chefe, por exemplo. Isso, Então, e quando a gente vê, né, que antropologicamente tem muitas sociedades que se organizam de outra forma, completamente diferente, onde não há essa diferença de gênero, por exemplo. Veja, ninguém está dizendo que não se reconhece homem e mulher, mas que essa questão não tem importância do ponto de vista da organização da sociedade. Sim. Né? Não é dada tanta relevância. Né? E, por exemplo... o papo está muito bom, mas eu acho que está na nossa hora. Chegou na nossa hora, de todos. Ó, no final a gente se desviou um pouquinho, mas eu gostei muito da nossa conversa. Sim. Acho que... Mas é justamente o que você falou. A gente não pode também só ficar ali na teoria. A gente precisa trazer aqui, inclusive, para um grupo gravado. Outras pessoas vão assistir isso depois. Trazer aí aqui de nós. A abordagem, né? Que a gente precisa estar trabalhando a atualidade. Claro.
afeta nossas dissertações. E a questão é que a gente, com essa nossa conversa, a intenção não é destruir nada, no sentido assim de ficar de mau humor, né, bilioso, mas simplesmente revelar que, veja, quem sabe a gente possa construir outras coisas de um jeito diferente, né? Quem sabe a nossa geração não possa fazer isso. Outras gerações já fizeram isso, por que a nossa não pode fazer? Né? Com certeza. Estamos precisando de uma nova primavera, né? Aproveitar que está entrando a primavera aí, né? E sermos mais primaveris, né? Então tá bom, gente. É isso? É isso. Chegamos ao fim então, tá, até daqui e ao 2 começo. semanas, né? Daqui Letícia, 2 semanas. Boa viagem, aproveita bastante. Tchau. Nossa, que até daqui 2 delícia. semanas. Nos Tchau. vemos. Se cuida. Ou até amanhã, Tchau, para quem boa vai viagem. testar. Até amanhã. Amanhã. Tchau. Tchau, tchau.